Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto maravilhoso do Paranormal.plus e com muito carinho, com muito respeito, eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e falar juntinho de você. Assuntos tão importantes da autoajuda, do autoconhecimento, desmistificando a ciência dos números, a numerologia. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho a participação de uma querida Roberta Bosco, uma terapeuta primorosa que está cuidando de mim, lá de Americana, viu, pessoal? Vocês que não conhecem, é uma cidade do interior de São Paulo. Eu falo isso porque a gente pega o mundo todo e tem pessoas que não conhecem a cidade, mas é uma cidade linda que tem uma pessoa linda. Bem-vinda, Roberta. Nossa, muito obrigada, Márcia. Que prazer estar aqui com você, gente. Estou muito feliz. Eu agradeço imensamente de coração mesmo. Então, eu que sou honrada, né, por estar com você, você poder falar um pouco desse trabalho tão especial, porque eu falo, a numerologia, ela é uma ciência, é algo exato, mas dentro desse estudo nós precisamos também de outras terapias para Sim. complementar. E é o que eu tenho sentido com a terapia que você faz para mim, que se chama balanceamento, é isso? Isso, a gente trabalha com uma terapia de bioenergética, é um alinhamento da energia do corpo. Tá certo, Exatamente. é. E o tratamento é o balanceamento, exatamente, é isso mesmo, Balanceamento. E aí certíssimo. eu só gostaria que você contasse, porque a sua história também é muito linda, É. e muitas pessoas podem, se identificar com isso e Ah, despertar. Porque eu falo que nós que temos feridas sagradas, né, que nós passamos por algumas aham. circunstâncias, ou de saúde, ou de sentimental, ou financeiro, a gente, aprende, vai se curando e para ajudar o outro também. Eu calculo que todos nós estamos nesse processo, Eu acho não que é? sim, tenho E eu certeza. queria que você contasse, assim, rapidamente, né, como Tá, começou tudo isso na sua vida, tá. porque não é do nada, né? Eu acredito que não. A minha história é bem interessante, né, eu acho que, gente, por conta da numerologia, eu entendi um pouco o meu Sua propósito, a minha missão, missão. né, e coisas que aconteceram na minha vida que eu não tinha muita sabedoria, porque, né, a gente às vezes pergunta o porquê que acontece, né. E aí, como é fundamental a gente ter uma boa atmosfera mental, um pensamento alinhado naquilo que a gente deseja, sempre pensando no sentido que é positivo, que as coisas vão dar certo, porque assim você encontra a solução. Porque talvez se não tivesse esta atmosfera, Márcia, eu não sei quando aconteceram coisas comigo, né, que você já sabe, vou contar aqui um pouquinho, talvez eu não Sucumbisse, né? sucumbisse, né, porque em 2019 eu tive um diagnóstico de linfoma, né, estagiado em grau 3, que vai até 4. Então aquilo realmente me deu foi um marco, porque eu já tinha passado por várias coisas, só que quando você tem um diagnóstico de câncer, né, e aquilo tem um estigma, Sim, sentença de morte. a gen Antigamente era assim, nem não falava o era? nome, Não né. falava. E aí aquilo ficou, mas assim, eu não sei, por conta desse pensamento que eu já vinha trazendo comigo, de que tudo sempre dá certo, é um pensamento alinhado. Eu fiquei chocada, não foi agradável realmente receber um diagnóstico, mas aquilo não, ao mesmo tempo, eu conseguia ver uma luz no fim do túnel, É o né. despertar, né, Roberta? Então a vida acho que estava me chamando, tipo: "Olha, agora você tem que acordar", porque já tinham acontecido várias coisas na minha vida que eu não tinha um entendimento, sabe. E aí quando você recebe uma sentença de morte, porque provavelmente, as pessoas que vão ver sabem que o linfoma é um câncer No no sistema sistema linfático. linfático, e às vezes a pessoa morre em pouco tempo, né. E naquele momento eu percebi que eu falei: "Não, eu de alguma forma eu criei isso pra mim, e Eu preciso viver. eu preciso viver, eu tenho meus filhos pra cuidar, então algo vai acontecer que vai dar certo, né".
Eu fiz todos os procedimentos no sentido de exames, PET scan, tomografia, tudo que vocês possam imaginar. Aí, a minha universo sempre se comunicando comigo, quando eu cheguei na frente da médica para mostrar os exames e perguntei qual que era o prognóstico, Aham. ela disse que não saberia me dizer, porque como estava muito avançado, a gente tinha que fazer um tratamento de 6 meses, porque é o protocolo, Protocolo. né, pra gente ver se ia responder. Eu falei: "Gente, já estava no final do ano de 2019, eu com viagem marcada com a minha família", eu falei: "Ai, meu Deus", né. Ok, fui embora, né, acho que ela meio que espantou com a minha atitude ali, porque eu não fiquei desesperada nem nada, né. Chorei muito, mas eu falei: "Puxa, 2019, final do ano, eu vou viajar com a minha família. Já que eu não sei nem se vai dar certo, É, vamos ver. eu vou passear, né". A médica falou: "Você tá em negação, eu vou chamar seu marido, porque você tem Que fazer um que fazer o tratamento, tratamento. você é nova, você vai morrer". Falei: "Bom, se eu vou morrer, né, então deixa eu curtir primeiro com os meus filhos". E fui viajar. E nesse meio tempo, né, eu não deixei de me tratar, porque apareceu para mim, né, uma terapia, que aqui no Brasil é conhecida como BEM, Bioenergetics Medicine, onde eu fui me tratar. Porque eu escolhi não me tratar com a medicina convencional, que é a quimioterapia, mesmo porque ela não sabia se ia Se ia ter ter resultado ou não, resultado, né. né. Então, às vezes, a pessoa fala: "Mas que inconsequente, você deixou de se tratar". De forma alguma. Você se posicionou, Roberta. E a gente não está falando isso, assim, para levantar bandeiras, Isso, mas a gente está contando a sua história que deu certo, isso. porque você se colocou, você se posicionou e foi uma guerreira. Fala: "Não, disso eu não vou morrer não", Tinha meus filhos, né, eu falei: "Eu quero não ver meu é? filho formado", minha filha era pequena. E aí foi quando aconteceu de eu começar a me tratar com a terapia energética. E olha, eu tinha um padrão, quando lá no começo eu comecei a falar sobre, pensamento alinhado. Em algumas áreas da minha vida era muito tranquilo, mas na área de saúde sempre foi meio que um desafio, porque eu tinha perdido a minha mãe com câncer, Aham. inclusive, né, então eu tinha muito medo. E olha só, né, o que mais eu temia me sobreveio, né. Tá, quem É, que fala, né, a Bíblia tá isso, né, é. enfim. E aí eu fui me tratar, e aí quando eu comecei a me tratar, eu percebia que as coisas estavam ficando mais leves, sabe. Com a terapia energética, padrões de pensamentos que eu tinha que eram, incongruentes com aquilo que eu desejava, que era uma saúde, um bem-estar com a minha família, eu morria de medo, eu achava que sempre alguém da minha família ia adoecer, ia ficar doente, ia morrer, era uma coisa muito louca. E você se reprogramou, né? E aí eu fui tratando a coisa em 3 meses, Márcia, é meio estranho, porque em 3 meses meus exames estavam bons, porém eu não me sentia bem ainda. Eu acho que foi aquele fôlego que a vida me deu para perceber que eu tinha que fazer algumas mudanças, algumas reprogramações, né. É, E foi onde eu fui procurar fazer mapa astral, astrológico. todas essas que ferramentas que nos proporcionam um autoconhecimento, para entender por que que estava acontecendo aquilo comigo, onde que eu tinha que ir, o que que eu tinha que fazer, Qual o padrão que desencadeou que isso, né? desencadeou isso. Porque a gente sabe que todas as doenças são consequências de Isso, padrões, de crenças, de repetições, e a gente não tem muita consciência disso. Só exatamente. que a vida empurra a gente na parede e fala: "Ó, minha filha, a sua missão é muito essa. Vamos aprender ou aprender, Nem que você não queira, né, vamos Marcia? amadurecer". Eu passei por isso, já te É contei, né. verdade. Então eu senti muito isso, amadurece ou amadurece, aprende ou aprende, Sim, para você ficar aqui, porque você tem uma é. missão, E né, ela tem que ser tem cumprida, que ser né. cumprida. E nesse processo, né, por mais que eu fosse uma estudiosa da mente, porque eu sempre gostei de estudar isso, então é como a gente ter receita de bolo, você faz curso de coisas e receita, mas você não aplica na vida, né, Engaveta, e vai né. engavetando, né. Tanto é que a vida falou isso aí mesmo. E aí quando eu comecei a ficar muito bem e eu conseguia dormir
sem por várias vezes eu queria pegar alguma coisa e falar acabar com a minha vida, porque minha mente era muito pessimista no caso de saúde. Tá. Olha que interessante, na parte de saúde, porque do resto eu sempre afirmava que tudo ia sempre dar certo, que tudo ia dar bem, e sempre dava, porque apareceu isso, né, É. pra mim. E aí, na realidade, você foi com por isso que a gente fala ferida sagrada, Sim, dentro de uma circunstância que foi um despertar, que não f uma circunstância que não tão boa, desafiadora, mas a desafiadora. partir disso você foi usar todo o conhecimento, buscar conhecimento, se aprofundar e hoje você atende pessoas nessa área. Olha que lindo Exato. isso. Exato, porque eu gostei tanto do que eu estava vendo, assim, estudando e percebendo as minhas mudanças, que apesar de eu saber alguma coisa, eu não conseguia fazer mudanças, eu não tinha, condição psicológica, energética para mudar coisas que eu sabia que não eram boas, mas falei: "Não, vamos embora". E comecei a estudar. Isto que eu estava passando, essa terapia que eu estava passando. Porque eu falei: "Gente, eu tenho que estudar isso aí, eu tenho que entender para poder ajudar as pessoas", porque daí começou a me aparecer todas as ferramentas, todos os cursos e possibilidades, tanto financeira, porque não são cursos que é baratinho, que a Sim. gente consegue, então tudo começou a dar muito certo. E aí eu comecei, eh, a trabalhar com isso, até que eu me formei, acho que demorou quase 5 anos para fazer todo esse processo, né, de aprender a técnica, chegar no nível master, aprender também a parte, de filosofia aplicada para poder ajudar o paciente. Porque não é Aham. simplesmente, você retirar algo. É de muita É responsabilidade, isso, né. para você lidar com uma pessoa que está com uma chega na tua frente com um problema como eu cheguei na frente da minha terapeuta com câncer terminal, É, né, é. então foi En assim então, que eu falo: "Olha como o universo ele é tão maravilhoso, ele é tão abundante, tá tudo à nossa disposição. sim, Basta a gente ser acessível, né, estar abrir. aberto, que o universo ele nos coloca". É difícil falar isso, porque nós somos muito racionais, muito palpáveis, né. Mas olha só, você me falou, quando eu abri esta consciência, quando eu acessei, me permiti, o Isso, financeiro fluiu para que eu pudesse ter condições, a minha saúde foi melhorando, eu fui me fortalecendo até ao o ponto de eu poder hoje estar formada nisso e ajudar pessoas. e você sabe, Márcia, quando eu comecei a trabalhar com isso, no primeiro estágio, vamos dizer assim, no primeiro estágio, eu ainda apesar de os exames meus estarem bons, eu ainda não me sentia curada, Uhum. sabe, porque eu ainda tinha um padrão um pouco de vítima ainda, eu acredito, porque padrões enraizados mesmo, né. E quando eu comecei a atender as pessoas, e as pessoas vinham até mim e contavam seus problemas, que eu passei a perceber que na verdade eu não tinha problema. Uhum. E dentre isso, anos passaram-se e a gente sempre com essa expectativa de poder levar um pouco de esperança para as pessoas, que sim, que tudo que você precisa vai aparecer desde que você se permita, e a vontade de querer que a pessoa tenha esperança, não se Não se entregue, entregue, é. né, porque a esperança é a força motriz. Como eu não me entreguei, talvez se eu tivesse me entregado por conta desse Não estaria diagnóstico, eu não mais estaria aqui. mais aqui e nem podendo ajudar as pessoas. E tanto é que a gente hoje eu tenho uma parceira que trabalha também comigo, a gente falando sobre isso, como você está aqui agora, porque as coisas vão fluindo, quando você intenciona, Sim. né, Você coloca a energia para, né. e aí a coisa flui. Então a forma o que que eu aprendi nessa história toda, né, que sim, a gente cria a nossa realidade de uma forma ou de outra, consciente ou inconsciente. Eu não queria adoecer conscientemente, de Com jeito certeza. nenhum. Ao contrário, eu rezava para sempre ter uma saúde, mas existia um padrão dentro de mim, inconsciente, que era o medo. O medo de perder, o medo de
ter uma doença grave, o medo de ter alguma coisa nesse sentido, e que eu estava vibrando nisso. E aí o que aconteceu? Aquilo veio até mim, porque a gente fala, mas o que a gente sente é o que é É importante. verdade. Esse alinhamento entre falar e o sentir é o que a gente sempre está orientando, porque o sentimento de você se sen a postura de você se sentir realmente saudável, íntegra, harmoniosa, No seu ponto de né, o equilíbrio, ponto né. de equilíbrio faz toda a diferença na nossa vida. E você sabe, Roberta, que eu falo, né, a vida ela nos traz todas as possibilidades e É, oportunidades. Porém, nós precisamos ter essas outras ferramentas para nos ajudar, sim, né. E tem pessoas que estão muito no automático, não percebe isso. E que bom, né, que você percebeu. E eu sempre falo que todo guerreiro tem cicatriz. brinco. Ninguém passa impune, todo guerreiro tem cicatriz. Sim, E a gente tem que honrar, sabe, essas cicatrizes, porque se elas estão na nossa vida, é porque elas nos ajudaram a evoluir, a superar. sim, E, lógico, parte de nós, mas o entorno é importante. Quantas pessoas hoje se espelham em você, confiam no seu trabalho, porque é um trabalho lindo, né. Eu não sei explicar, assim, você vai explicar um vou pouquinho, mas é um trabalho lindo. Eu tenho feito as terapias e realmente eu tenho, assim, me encantado com o que bom. resultado, Ai, eu fico muito né. feliz. Olha, a terapia energética, eh, nada mais é do que o equilíbrio da energia do seu corpo. Quando nós estamos em equilíbrio, o nosso corpo ele vai funcionar, porque a premissa número um da bioenergética que a gente usa, né, que da Bain School, que a gente é formada por essa escola, ela tem como premissa que o corpo é capaz de se autocurar e se autorregular desde que a gente dê o estímulo correto. Então, como eu disse, eu não conscientemente, eu não queria adoecer, mas existiam padrões dentro Sim, da meu inconsciente, lá no porão, que eu nem sabia. Essa técnica que a gente trabalha, nós usamos, testes de neuromuscular que o corpo responde. responde a determinados, perguntas, né, nós temos no protocolo, que são as interferências que estão te impedindo de se curar. Então não é uma técnica invasiva, são, como se eu tivesse que comparar com algo, são toques na pele, em determinados pontos estratégicos, e aí o corpo vai pelos protocolos vai mostrar pra gente qual é a emoção que não foi bem digerida e que Uhum. ficou ali. Por exemplo, a gente tem um trauma, você está muito feliz um dia e vem uma notícia. Aham. Isso é um trauma, é um alto impacto e curta duração, E mas cristaliza, né. cristalizou ali. Só que passaram-se 20 anos, você acha que passou. Só que daí, o que aconteceu? Você passou, você viveu sua vida, algo acontece que o seu cérebro Starta aquele starta, é o momento. É o gatilho, gatilho. e a gente não sabe, aí você começa a passar mal e não sabe o que que é. Nossa técnica, ela permite encontrar esses gatilhos, essas emoções não digeridas, não processadas, e assim, quando é encontrado, a gente transmuta, ressignifica e mostra para o corpo que sim, não precisa mais guardar aquilo, você pode Pode liberar, liberar, que que tá você tudo permita certo, tudo né. certo, você isso já passou, tá tudo bem, você pode continuar vivendo. E aquilo parece um passe de mágica, porque todos esses gatilhos, todos esses essas interferências são,
químicos que ficaram armazenados lá. E o cérebro, ele capta como uma foto. Sim. E E tá aí, e tá registrado, né? registrado. E sabe, Roberta, a primeira vez foi presencial, Sim, né? sim. Porque eu estava em Americana, Isso. com muita honra. E agora eu faço esse tratamento com você. Pode falar tratamento ou terapia? Tratamento, pode Tratamento. falar, sim. Online, que eu achei o Sim. máximo. Então, você pode atender pessoas no mundo todo, não é? Sim, já atendi pessoas da Europa, Estados Unidos, América Central, aqui do Brasil, de vários lugares A do gente Brasil. fala, né? Tudo que nós vivenciamos, né? Eu não vou falar a palavra aqui porque às vezes cai a nossa live, mas em 2020, com tudo que aconteceu, uma coisa boa ficou, que é essa parte É online, né? verdade. Que antigamente as pessoas não achavam que só tinha que ser presencial, É que a né? energia a gente usa, né, Márcia, o telefone. Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes me procuram: "Mas você atende aqui nos Estados Unidos?" "Sim, eu atendo." Online, Da mesma né? forma que eu estou falando com você, porque energia não tem tempo e espaço. E Nós ela é estamos frequência, ela é uma onda. é uma E onda. como que as pessoas podem encontrar você, Roberta? Se você quiser divulgar seu Instagram, divulgar seu Sim, telefone, né, para que as claro, é um pessoas. prazer. Eu atendo, online ou presencial, no meu consultório está em Americana, né. Meu telefone é 19 98119 2259. Repete. É 19 19. 98119 2259. Meu Instagram está como Roberta, underline, Taira, com Tahira, Bosco. E aí tem também um podcast, posso falar Pode, dele? nossa, por favor, que no próximo programa eu vou entrevistar a Cristina É Franco, isso, minha que é a sua parceira. parceira de trabalho. Show. O podcast tá como @papoterapia26. Esse podcast tem bastante, eh, pessoas que foram entrevistadas lá, inclusive pacientes que se trataram comigo, se trataram com a Cris, que vale a pena, porque assim. É né, um manual de Isso, resultados. eu sempre falo, né, Márcia, o importante, às vezes a pessoa pergunta: "Mas você tem trabalho científico?" O nosso trabalho científico é o resultado que nós É. temos em consultório. É o que as pessoas a devolutiva, né, das pessoas. Isso. Então, olha, para quem quiser fazer essa terapia, realmente eu recomendo, é algo que me ajudou, está me ajudando. Então, Roberta Bosco, terapeuta, né, lá de Americana, mas que atende o mundo todo, né. A gente está quase chegando nos momentos finais do programa, daqui a pouquinho você vai falar novamente, Tá. né, e volto a falar a importância da união das terapias, Roberta. Sempre, sempre. Porque você vê, você me procurou Sim, primeiro como fantástico, numeróloga, né, fantástico. procurou uma astróloga, procurou terapias para ajudar você nesse processo. E foi fundamental, Márcia. Porque são ferramentas para você se descobrir, para você compreender se você está usando o positivo da sua energia, do É. seu nome, da sua data de nascimento, qual o momento que você está vivendo. Nossa, foi fantástico isso. Não é? Então, é o que eu falo, não existe uma terapia como verdade absoluta. Não, Todas, nós somos uma grande colcha de retalho, necessário. né? Tudo é necessário, tudo nos faz bem. Tem Sim, pessoas que se adaptam mais com certa forma, tem outras com, né, com outras técnicas, mas o importante é a gente buscar ajuda. com certeza. O autoconhecimento, o mapa, Numerológico. numerológico, para mim foi fundamental, porque eu entendi, apesar de a gente saber algumas coisas de propósito, porque a gente sente, né, Márcia, mas quando você vê, falar a verdade, você nasceu nesta data, É, a sua tem essa. missão é essa. É, Tudo começa a clarear. é E verdade. e assim, você tem mais, parece que mais vontade de seguir adiante, porque às vezes a gente cansa Cansa, também, é. né. E quando a gente não entende a nossa missão, que é Sim. o nosso dia, mês e ano, a gente trava o nosso Olha processo lá. e a gente adoece. Porque a gente está na contramão do fluxo do que Sim. nós acordamos com o universo.
né, É um então acordo, né. é um acordo, né, então que bom que a gente, né, conseguiu despertar para Sim. tudo isso. Eu falo até para você que gostaria de fazer seu mapa numerológico, você vai mandar uma mensagem de voz ou de texto aqui no meu celular, que é o 11 975591469, 11 975591469. Gostaria muito que você me seguisse no Instagram. Diariamente eu posto coisas muito legais ali, mensagens, compartilho. O que é bom para mim é bom para você, né? Eu falo que o seu sucesso é meu sucesso, que é o marciapugliese.oficial. E o meu canal no YouTube. Você vai se inscrever, ali tem um monte de vídeos, podcasts, lives, tudo que eu participei nos últimos tempos, né? Maratona ali com esses vídeos informativos e compartilha com quem você acha que precisa. Tá bom? Eu vou ficar muito honrada em ter você no meu canal. E Roberta, vamos repetir mais uma vez, né, o seu contato. Sigam a Roberta, vale muito a pena. A gente está realmente terminando o programa, mas eu quero agradecer demais, viu, vocês terem vindo, porque elas vieram, viu? A Roberta, a Cristina, a Amanda, que daqui a pouquinho vão participar, vieram lá de Americana e Santa Bárbara, depois a gente vai brincar, né, para também não receber muita crítica, né, Verdade. mas deixa seu Meu contato. contato é 19 981 19 2259. Esse é o meu WhatsApp, pode falar, tem meu link na bio, tem bastante depoimento no meus no feed do Instagram. E para vocês conhecerem a técnica, será um prazer atendê-los, né. E eu sou muito grata por estar aqui, viu, Márcia, pela Eu que oportunidade. agradeço. Nossa, sem palavras. E nós estamos praticamente chegando aos momentos finais do programa, sempre agradecendo a oportunidade de estar aqui, gratidão aos meus pais, pai e mãe, filho maravilhoso que eu tenho, que me acompanha nessa trajetória de vida, a todos vocês ouvintes, amigos, clientes, por confiarem no nosso trabalho. Quero agradecer o Marcelo, que me ajuda na técnica hoje, projeto Paranormal.plus, Edu, né, que é o nosso produtor. Um beijo no coração de todos vocês. Eu desejo uma semana de luz, de bênçãos, de tudo de melhor. E gratidão, né? Gratidão por estar aqui e gratidão, viu, Roberta, por Eu que tudo. agradeço. Obrigada por todos e tamo junto, Márcia. Tamo Obrigada. junto. Beijo, até a próxima.